30 anos após a implementação, boa parte do que é estabelecido ao Estatuto da Criança e do Adolescente fica apenas no papel. A reportagem é de Renan Porto. O Estatuto da Criança e do Adolescente completa 30 anos em 2020. Instituído em 1990, o ECA estabelece absoluta prioridade para crianças e adolescentes. De acordo com o artigo 4º do Estatuto, isso significa que eles devem ser colocados em primeiro lugar no âmbito das políticas públicas e orçamentárias. Para tentar cumprir as normas e direitos previstos no texto, o ECA criou os conselhos tutelares vinculados aos municípios e delimitou a idade de 12 anos incompletos para diferenciar uma criança de um adolescente. Além disso, o Estatuto determinou a universalização da educação obrigatória. A vice-presidente da Comissão de Direitos Infanto-Juvenis da OAB de São Paulo, Thaís Dantas, enaltece a importância da implementação do ECA, mas reconhece que ainda há muito a ser feito. O Estatuto da Criança e Adolescente é elogiado internacionalmente como uma das melhores legislações protetivas à infância e adolescência. No entanto, a gente não pode negar que há um enorme desafio em relação à efetivação desses direitos, a tirá-los da prática. Nesse sentido, o que é necessário no nosso país é fazer valer a regra constitucional da absoluta prioridade, que tem que ser respeitada pelo poder público, pelos seus 3 poderes, pelo executivo, pelo legislativo e pelo judiciário. Para ela, a responsabilidade pelo cumprimento do que é estabelecido pelo Estatuto recai não só sobre o Estado, mas também sobre a família e sobre a sociedade. A assessora de políticas públicas da Fundação Abrinq, Marta Volpe, aponta a falta de recursos como um dos principais desafios para colocar em prática o que o ECA determina. Entre as dificuldades para se garantir a efetivação dos direitos de crianças e adolescentes no Brasil estão a insuficiência de recursos e meios necessários para a implementação das políticas públicas eficazes. Outro desafio é garantir a atuação intersetorial das políticas destinadas à infância e adolescência. Para Marta Volpe, entre as principais alterações feitas no texto do ECA está a Lei de Adoção de 2009, que determina, entre outros fatores, um tempo de convivência obrigatório entre a família e o adotando para verificar a compatibilidade. A assessora destaca também a Lei da Palmada de 2014, que proíbe castigos físicos a menores de idade, e o Marco Legal da Primeira Infância de 2016, que dá atenção especial a crianças menores de 6 anos. Em maio deste ano, uma nova edição do ECA foi lançada com alterações voltadas à prevenção da gravidez na adolescência e à política de buscas por crianças desaparecidas. Uma das principais frentes de atuação do governo em nome da implementação do que é estabelecido pelo Estatuto é o combate ao abuso sexual infantil. O tema foi pauta de comissões na Câmara ao longo do ano e costuma ser abordado pela ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves. A ministra alerta para a atuação do crime organizado nesse ramo. Um vídeo de abuso de criança pode custar entre R$1.000 e R$2.000. Se for bebê, pula para R$50.000. O comércio da imagem de abuso de bebês no Brasil tem movimentado esse mercado negro. Os senhores precisam entender que o abuso de criança não é só um doente que está ali na esquina abusando, o crime organizado está por trás disso. E nós vamos ter que fazer esse enfrentamento com muita coragem. De acordo com dados da Fundação Abrinq, existem hoje 5.419 projetos de lei tramitando no Congresso que tratam de crianças e adolescentes. Quase 2.500 dessas propostas são pautadas pela proteção dos menores de idade. Entre elas, 712 abordam a violência contra os jovens. Boa parte das discussões entre os parlamentares são geradas por propostas legislativas com caráter punitivo aos menores infratores. Sobre educação, são quase 1.400 projetos de lei tramitando no Congresso. Entre os principais temas estão o currículo escolar e a violência nas escolas. A taxa de escolarização também é pauta das propostas apresentadas pelos parlamentares. De acordo com dados de 2018 do IBGE, 10% dos adolescentes entre 15 e 17 anos não frequentam a escola. Para a secretária adjunta da Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, Petrúcia de Mello, o abandono escolar é o fundamento desse número. Por isso, Mello defende uma política pública nessa área que atinge as crianças e os adolescentes desde cedo para evitar que no futuro a criança deixe de estudar. A gente também precisa pensar numa política pública para adolescentes. Porque a gente tem uma política da aprendizagem a partir dos 14, 15 anos. Mais de 12 anos, que a gente está observando pelas pesquisas que os meninos estão abandonando a escola no 6º ano. A gente precisa pensar numa política pública, não só punitiva, mas numa política pública para alcançar esses adolescentes. A especialista em direito de crianças e adolescentes, Roberta Densa, reconhece que ao longo dos 30 anos de existência, os governos buscaram se adequar ao ECA, cada um a seu modo. Ela entende que a postura atual do governo é positiva em relação à busca para atender às demandas do Estatuto, mas vê com preocupação a tentativa do Palácio do Planalto de reduzir o número de integrantes do CONANDA, órgão responsável por cumprir as diretrizes do ECA. Apesar disso, Roberta Densa entende que o texto do Estatuto é claro.
o que evita interpretações ideológicas. Não há muita margem de discricionariedade do ponto de vista do governo. Ele tem lá, o Estatuto traz uma porção de políticas públicas que devem ser implementadas. Ponto. Não há muito o que fugir daquilo. É claro, a gente pode implementar políticas públicas, cada um ao seu modo, mas elas precisam ser implementadas. De acordo com Roberta Densa, ainda há muito a ser feito, mas é preciso reconhecer e comemorar as conquistas obtidas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente.